Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 32. Ao outro lado. Ertrude e o Marquês Frampton visitaram o tesouro do reino de Offault no interior do Palácio Real. Inúmeros tesouros e itens perdidos decoravam o lugar, incluindo muitas ferramentas de propósito desconhecido. Eu encontrei. Ouvi dizer que estava no tesouro do reino, mas não pensei que o deixariam exposto assim. Nem o Marquês sabe o seu verdadeiro valor. Ao visitar o tesouro, quando Ertrude encontrou o item que estava procurando, ela parou e falou: Marquês, por que não entrega esse item? O Marquês Frampton acariciou a barba enquanto respondia à proposta de Ertrude. Um braço para uma armadura antiga, não é? Este é um objeto muito valioso, então mesmo com a minha autoridade, não posso fazer muito. O braço direito preto e afiado de fato tinha valor histórico. No entanto, foi julgado que não poderia mais ser usado e estava lá apenas como decoração. Deixar um objeto perigoso como este exposto assim, o reino está além de qualquer salvação. Para evitar a chance deles usá-lo, ele deveria vir para nós. Inconsciente dos pensamentos de Ertrude, o Marquês Frampton exibiu uma atitude arrogante. Há algo que você queira perguntar? O Marquês Frampton sorriu para Ertrude, que estava com os braços cruzados. Oh, você parece bastante interessada nisso. Posso perguntar para que é usado? Ertrude olhou com desdém para os novos tesouros no tesouro. Um deles era a flauta mágica, e o outro era uma espada grande usada como armadura, tesouro do cavaleiro mais forte da Principado de Phanos, Bandel Inzenden. A espada, que tinha sido manejada por uma armadura de poder humanoide, era enorme e dava uma sensação de dignidade. A espada grande era um item valioso empunhado por Bandel, que era temido como um cavaleiro negro, e era feita de um metal especial. Ela ficou frustrada ao ver que estava no tesouro do reino, apesar de originalmente pertencer ao Principado. A flauta mágica e a espada de Bandel foram roubadas. Que tal entregar esses tesouros? Roubadas é uma forma desagradável de dizer. Esses são tesouros que o reino obteve. De fato, Leon tinha roubado os tesouros e os oferecido. O Marquês Frampton havia feito uma resposta evasiva e ambígua, mas então fez uma expressão facial séria ao perceber que Ertrude estava falando sério. Vossa Alteza, você quer esse tesouro? Eu quero. Para que é usado? É uma parte de uma armadura antiga. Para que mais serviria além de apreciação? Entendo. Ertrude estava um pouco nervosa. Ela acreditava que se mostrasse muito desejo por ele, seria suspeito, mas estava aliviada por ter conseguido evitar isso. Marquês Frampton mudou de assunto. Estava pensando em uma amizade com o Principado. Fico feliz por isso. Ertrude falou sobre estar feliz, mas não havia emoção em suas palavras. Marquês Frampton, consciente disso, continuou falando mesmo assim. Como mediador para essa amizade, estava pensando em pedir a Sua Alteza Julian para ir ao Principado. Ele é amante daquela santa, não é? É embaraçoso falar sobre isso. Eu gostaria que Sua Alteza Julian tivesse a mesma consciência que você tem. Agora, sobre o assunto principal, estamos prontos para transferir uma porção do território para o Principado. No entanto, para esse propósito, é necessário limpar o reino. Ao ouvir a proposta do Marquês Frampton, Ertrude mostrou mais interesse. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. O Principado remonta a um ramo da família real de Offault. Eu estava pensando em usar isso como uma chance para uma amizade genuína. Podemos cooperar, o que você acha? Ertrude adotou uma atitude fria em resposta ao apelo de cooperação do Marquês Frampton. Isso está fora de cogitação. Você está dizendo que vamos baixar nossas armas só porque nos deram uma pequena porção de terra. Além disso, essa conversa sobre transferir terras provavelmente é mentira. Marquês Frampton balançou a cabeça e explicou com um sorriso.
Sua Alteza Ertrude, parece que você não conhece as circunstâncias do reino. O processo de transferência não é um problema. Quais são essas circunstâncias? Eles começaram a falar sobre os assuntos internos do reino de Ofalt. Há uma área onde ocorrerá uma luta com o principado, mas o reino não tem controle direto sobre ela. Alguns senhores feudais residiam em ilhas flutuantes, enquanto outros estavam no continente. Em outras palavras, embora o reino tivesse pedaços de território, nem todos estavam ligados às terras da família real. Entendi. Quase esqueci da ilha flutuante do Marquês Filho. Embora não seja território do seu povo, não há como vocês transferi-lo. A casa de um dos amantes de Marin, Bradford Filho, ocupava uma posição importante no exercício da autoridade sobre o principado. Havia senhores feudais em outras terras também que o reino não tinha o direito de entregar. No entanto, sem o apoio do nosso reino, esses senhores feudais rurais não podem oferecer muita resistência. O principado não precisa lidar com senhores feudais sem valor como esses, não é mesmo? É uma maneira de ver. Não vou dizer não à oferta. Embora há algum tipo de benefício nisso para o seu povo. Quando ela levantou suspeitas sobre a proposta de diminuir a quantidade de terras do reino, a boca do Marquês Frampton formou um sorriso em forma de crescente. Havia um brilho em seus olhos. Vossa Alteza, os senhores feudais rurais são um incômodo para o reino. Incômodo, você diz. Pensando bem, o Marquês Frampton e a Casa Filha estão em facções opostas. Ertrude aceitou a proposta, não querendo ouvir mais sobre os assuntos complicados do Palácio Real. Está bem. Vamos com isso. Se Sua Alteza Julian vai se casar, então vamos fazer deste um presente pré-celebratório para ele. O foco deles estava no braço direito afiado feito para a armadura. O Marquês Frampton concordou com um sorriso. Um acordo esplêndido. Agora, me diga quando a Principality estiver pronta. Eu acredito que o melhor cenário é para nós limparmos o Palácio Real e então fazer as pazes assim que a Principality alcançar a vitória. Claro. Prometo em meu nome. O rosto dele está me dizendo que ele acha que fez um bom acordo com algo supostamente inútil. Como se eu fosse apenas uma jovem garota na palma de sua mão, enquanto se impedia de sorrir, Ertrude ficou aliviada por ter alcançado seu objetivo. Vou enviar isso rapidamente para a Principality, então ela voltou sua atenção para a flauta mágica. Rauda, eu sei que você vai me ressentir por ser uma irmã tola, enquanto mordia o lábio, ela agiu para alcançar outro objetivo. E quanto ao Visconde Baltfalt? Você se certificou de aprender o item perdido, certo? O Marquês Frampton interrompeu seu sorriso e assentiu. Sim, o dirigível que ele chama de parceiro e a armadura com o nome chamativo de Arrogance estão em nossa posse. Eles serão analisados em breve. Eu queria que aquele pirralho fosse executado imediatamente, mas a rainha parece tê-lo tomado como um animal de estimação. Estamos tendo um pequeno problema. Ao ouvir isso, Ertrude sorriu. Ela estava convencida de que o reino de Ofalt não seria mais capaz de usar sua carta na manga. A Principality terá vantagem assim que o Visconde Baltfalt desaparecer. Julgando pela atitude daquele familiar, eles não serão capazes de controlar o dirigível ou a armadura, entendo. Com o Marquês ainda lá, o reino está seguro. Quão perto estamos do dia em que você será nomeado primeiro-ministro? Ao ouvir as palavras primeiro-ministro, o Marquês Frampton sorriu. O não, ter alguém como eu como primeiro-ministro é absurdo. Mentiras. Você estava planejando isso desde o começo. Você deve ter feito muitas ações imprudentes para impedir que a família Redgrave ascendesse à posição de primeiro-ministro. No entanto, graças a isso, meu objetivo foi alcançado. Obrigada, tolo primeiro-ministro. Ertrude fez uma pergunta ao Marquês Frampton. Gostaria de enviar uma carta rapidamente para a Principado. Você poderia providenciar um dirigível? Iremos providenciar imediatamente. Um grupo estava no céu acima do Principado de Fanos. O antigo Cavaleiro Negro, Bandel Inzenden, estava em um dirigível voltando do reino. Ao receber um item entregue,
Ele não entendeu o que era. Ele sabia que era alguma parte de uma armadura, mas não a reconhecia. Não fazia sentido ser apenas um braço direito. Isto é da princesa. De fato, fomos informados de que é um item importante. Bandel tinha uma cicatriz visível da testa até o topo da cabeça. Ele era um cavaleiro tão forte que ninguém acreditaria que ele estava além da meia-idade. Poderia ser que este seja um item perdido. Sim. Foi encontrado no tesouro do reino. Bandel não era o único no dirigível. Garrett, que costumava servir como mensageiro do reino, estava lá também. Ele acariciou o queixo com a mão, um hábito formado pela barba facial que ele já não tinha. Seus olhos ardem com uma paixão por vingança. Eu teria preferido se a princesa tivesse enviado um item um pouco mais útil. A execução daquele cavaleiro herege já aconteceu? Cavaleiro herege era um apelido usado pelo principado para se referir a Leon. Suas ações se afastaram do caminho de um cavaleiro, resultando nesse apelido. Embora Leon não matasse seus inimigos, os cavaleiros e soldados que retornavam para casa eram difamados pelos nobres cidadãos do principado. Era como Leon havia dito que seria. Bandel foi tratado como um homem senil e perdeu seu título de Cavaleiro Negro. Não vou tolerar que insultem a princesa. No entanto, ele ainda mantinha sua dignidade. Ao ser olhado com desprezo, Garrett desviou o olhar para uma carta, como se quisesse escapar de Bandel. Eu não pretendia tal coisa. Após um breve período de tempo, os olhos de Garrett se arregalaram ao olhar para a carta, desviando o olhar várias vezes entre o braço direito negro e afiado e a carta. Poderia ser. O que aconteceu? Quando Bandel fez essa pergunta enquanto cruzava os braços, Garrett levantou a voz em alegria. Cavaleiro Negro. Não, ex-Cavaleiro Negro, você está pronto para arriscar sua vida. Bandel riu com desprezo das palavras de Garrett. Já sou um velho tolo que morreu como cavaleiro. Farei qualquer coisa para ajudar a princesa. Esplêndido. Então, deixe-me explicar. Isto é uma parte de uma antiga, não, lendária armadura. Um item perdido que apenas uma parte da família real conhece. Garrett abriu os braços enquanto todos olhavam para a mão direita da armadura. Que presente maravilhoso! Sua Alteza Princesa Ertrude cumpriu bem o seu dever. Com isso, sua irmã mais nova, Sua Alteza Princesa Ertralda Seirafanos, não tem mais inimigos. Desta vez, nem mesmo o Cavaleiro Herege tem chances. Isso pode até competir com o Cavaleiro Herege. Sim, há uma boa chance de sucesso. No entanto, parece que Cavaleiro Herege foi traído por seu país e está preso. Como ele merece. É uma pena que não possamos derrotá-lo em um campo de batalha. Eu não consigo compreender os sentimentos de um homem militar. No entanto, graças a isso, um dos inimigos de Sua Alteza Ertralda desapareceu. A irmã mais nova de Ertrude era Ertralda, a segunda princesa. Uma carta na manga do principado que liderava frotas de monstros no céu. Bandel franziu os olhos, olhando para o braço direito da armadura. Eu vou ajudar Ertrude. Mesmo que isso signifique sacrificar minha vida. Bandel apertou o punho com força, ao lado de Garrett, que estava feliz em poder se vingar de seu bigode. Eu estava em uma masmorra dentro do Palácio Real. O lugar úmido era frio como gelo. O ar estava estagnado e não era um lugar onde eu quisesse ficar por muito tempo. Como eu era prisioneiro, minhas mãos estavam algemadas. Eu estava bocejando quando o carcereiro me deu um sinal. Parecia que havia um visitante. Essa pessoa fez uma reclamação ao me ver. Eu subestimei você, Baltifault. O dono daquela voz imponente era a pessoa que provavelmente se tornaria o governante do Palácio Real. Era Julian. Ele podia estar com raiva de mim, mas eu estava irritado porque ele estava aqui também. Quem é você? Quando fingi não saber quem ele era, seu rosto ficou vermelho. Julian. Julian Rafualfault. Isso não importa agora, explique sua traição. Eu pensei que você fosse covarde, mas não pensei que faria isso.
Ele estava falando imprudentemente. Parece que, apesar de Julian me considerar astuto, ele não achava que eu trairia o reino. No entanto, agora que penso nisso, não seria estranho eu trair vocês. E você é a causa disso. A culpa é sua. Não, espera um minuto. Talvez o casamento seja a causa. Toda vez que busco o casamento, resulta em catástrofe e eu pensei em abandonar este país muitas vezes. Eu não traí o reino. Estou sendo falsamente acusado. Me ajude, príncipe. Você ainda está fazendo piadas. Me conte tudo, Baltifault. Parece que ele não vai me ajudar. Bem, se as nossas posições fossem trocadas, eu também não ajudaria o Julian, suponho. Em primeiro lugar, esse cara não tem muita autoridade. Me diga o quê? Você tem uma grande atitude apesar de estar diante de mim. Você acha que eu tenho algum apego a um país que me trata como traidor e me envia para a execução? Um dia você vai se arrepender disso, então lembre-se disso. Eu sou um cara que revida depois de ser atingido. É mesmo. Na verdade, eu tenho algo a dizer, então vamos acabar com isso. Ele prosseguiu para falar sobre a situação envolvendo El. Seu parceiro e Arrogance foram apreendidos pela Ordem Cavalheiresca do Reino. Parece que eles não conseguem operá-lo, então não há problema lá. Isso é um grande problema para mim. Não estou preocupado, já que o Lucian vai lidar com isso, mas estou desconfortável. Há uma pressão para te executar, mas também há uma pressão para te proteger. Talvez você esteja preso no meio de uma disputa de facções, mas a situação está estranha. Do meu ponto de vista, o Palácio Real é sempre estranho. Eles têm me dado promoção atrás de promoção. Não acho que seja apenas nesta ocasião em particular que as coisas estão estranhas. É estranho o tempo todo, então se houver algum período de normalidade, me avise. E então? Baltifault, por que você nos traiu? O que você está planejando desta vez? Bastante ríspido da parte dele assumir que estou planejando algo, quanto mais trair o país. Será que sou uma pessoa tão cruel? Eu disse que estou sendo falsamente acusado. Tem alguém que está tentando me prejudicar. O quê? Do que você está surpreso? Você é o príncipe que viveu no Palácio Real, certo? Use sua cabeça um pouco. Você é muito ingênuo. Você achou que eu estava traindo o reino. Se eu fosse trair, teria feito algo com mais força. Suponho que você esteja certo. Se fosse você, teria sido mais intenso, e você continuaria fazendo coisas só para nos provocar. Embora convencido, Julian me irritou. Que tipo de confiança você tem em relação a mim? Então Julian revelou o que estava em sua mente, mas porque ele está aqui para me consultar. Não tenho experiência em guerra, mas estou sentindo que algum conflito surgirá em breve. Eu estava prestes a dizer a ele que no máximo seria uma rebelião, mas fechei a boca. Afinal, o Reino Ulfaut é um país grande com muitos inimigos. Há numerosos inimigos hostis ao reino, como o Principado. Em tais circunstâncias, é assustador pensar na iminência de uma rebelião, ou nos planos do Principado. Estou com um pressentimento ruim. Há alguma força corretiva. Não consigo deixar de sentir que algum poder misterioso está em ação, forçando os eventos a se realinharem com a história desse jogo Otome. Julian estava confuso com meus murmúrios. Corretivo. Do que você está falando, Baltifault? A história. Estou sendo detido aqui, então não sei a história completa do que está acontecendo. Julian colocou a mão no queixo e ponderou sobre algo, então fiz um pedido. Ei, me deixe sair. Não posso. Não tenho autoridade no momento. Príncipe inútil. Bem, eu suponho que problemas surgiriam se ele me deixasse sair. Considerando tudo, tenho algumas suspeitas. A flauta mágica, a carta na manga do Principado, tem uma habilidade poderosa e está sendo mantida sob rigorosa proteção pelo reino. Ertrude está ausente do Principado, então o país não se moveria agora. No entanto, Ertrude tem agido estranhamente.
É como se houvesse uma força corretiva que está fazendo a realidade seguir a história. Este é realmente um mundo terrível. Ignorando meus murmúrios desta vez, Julian saiu rapidamente da masmorra. Se as coisas continuarem progredindo de acordo com a história, eu preciso fugir. Não, nem mesmo Lucian será capaz de vencer a carta na manga do Principado. Passando por Julian estava Ertrude, vindo em direção à masmorra. O carcereiro saiu da cena ao receber algo de Ertrude. Durante esse período, ele olhou para mim e saiu. Você está em uma situação difícil. E tenho certeza de que você sabe exatamente quem é o culpado por isso. Aliás, você sequer tem permissão para circular pelo Palácio Real. Isso é irrelevante. Eu obtive permissão. Além disso, eu não sou a pessoa que mandou te prender. De fato, eu solicitei que você fosse restrito, mas o tratamento rude que você recebeu é resultado dos nobres do reino. Acredito que você teve a mão nisso. Enquanto eu fazia uma expressão amarga, ela se inclinou em direção às grades de ferro. Escolher especificamente se aproximar de alguém quando estão em má situação, que truque ardiloso. Você quer que eu te solte? Em vez de servir um país como este, você poderia servir o Principado de Fanos. Eu prometo que você receberá um tratamento adequado. Posso deixar você viver a vida pacífica que sempre quis. Senti uma pontada dentro de mim. Parece que essa pessoa tem investigado o que eu queria. Em comparação, o reino nem sequer tenta me entender. Que tristeza. Que tolo. Não consigo deixar de ver os nobres deste país como pessoas que desprezam o Principado e só te usam para disputas de facções. Eles queriam me usar e te esmagar. Apesar de estarmos em cargos semelhantes, ela era muito diferente de Julian. Parece que ela é mais capaz. De joelhos diante de mim. Eu posso fazer de você meu cavaleiro. Em vez de se dedicar a um reino corrupto, você deveria seguir seus desejos. Eu posso te prometer uma vida pacífica, sem status ou honra. Ertrude me encarou com um sorriso. Eu recuso. Ertrude, cujo sorriso agora mostrava alguma irritação, parecia curiosa sobre o motivo de minha recusa. O reino é tão importante assim para você. Você é um nobre senhor feudal, não é? Eu até posso permitir que toda a sua família se junte ao nosso lado também. É uma oferta tentadora, mas não estou planejando fazer negócios com alguém em quem não confio. Em primeiro lugar, o Principado não gosta de mim. Falando nisso, você é quem tem rancor contra mim. Lucian, que estava se escondendo, apareceu e se juntou à conversa. Vocês são aqueles que prenderam o mestre por medo? Que clichê oferecer uma mão a ele agora que está enfraquecido. Vocês acham que ele perdeu o juízo? Ertrude desviou o olhar para Lucian. Que falta de educação de um familiar ouvir a conversa. Se você realmente planejasse acolher o mestre, se você realmente planejasse cumprir sua promessa, eu teria ajudado a persuadi-lo. Que familiar rude, de fato. Dizendo tudo isso enquanto não acredita que eu o acolheria. No fim das contas, tudo que ela disse até agora era uma mentira. Que triste. Foi uma oferta atraente, então mexeu com alguma reação em mim. Ertrude se afastou das barras de ferro e falou em um tom frio. Você pôde ficar de cabeça erguida. Você foi julgado como um obstáculo para nós. Sentei-me em uma cama, observando Ertrude sair da masmorra. Ela me odeia bastante. Talvez tenha sido minha imaginação, mas será que vi um indício de solidão em Ertrude? Ela não te odeia de verdade, como assim? Se ela tivesse uma rancor contra você e nada mais, não haveria necessidade de falar com você. Então acredito que, se você aceitar a oferta dela, pelo menos ela garantirá sua vida. Que pena, eu teria aceitado se ela tivesse sido mais séria sobre isso. Isso é mentira. Mesmo que Ertrude tivesse sido sincera, você não trairia o reino, mestre, você nunca sabe. Depende das condições. Mesmo assim, você é uma coisa perigosa. O carcereiro está de volta. O carcereiro que retornou falou comigo. Lucian aproveitou a oportunidade para desaparecer. Visconde,
Você prefere café ou chá preto? Chá preto. Gostaria de algumas folhas de chá de boa qualidade também. Não dá para fazer. Você não vai encontrar folhas de chá de alta qualidade aqui. Tudo considerado, eu passei de líder de alguns guarda-costas para prisioneiro. O que está acontecendo com a minha vida? Fiquei surpreso também. Talvez seja a primeira vez que isso acontece no reino. Mas não estou nada satisfeito com isso. O carcereiro saiu novamente para preparar chá. Enquanto bocejava, Lucian reapareceu. Assim que as algemas foram retiradas, brinquei com elas usando o dedo. Você está muito relaxado para estar em uma masmorra. Deveria estar mais tenso. Não, obrigado. Estou cansado. De qualquer forma, é um alívio que tenha conseguido me aproximar de Milene. Não seria engraçado se eu fosse enviado para a tortura logo depois de ser preso. Se isso acontecesse, eu te resgataria imediatamente e afundaria este continente. Ou eu, com exceção daqueles próximos a você, purgaria o pare. Não sou fã de massacres. Que fraco. Esqueci de mencionar, mas essa coisa disse coisas como exterminar os novos humanos quando a encontrei pela primeira vez. Verdadeiramente, essa coisa é o ser mais perigoso deste mundo. No entanto, mesmo Lucian não pode vencer o chefe final. Ele não perderia, mas também não o venceria. O poder da Santa, o poder de Lívia e o amor são necessários para o final. Alguém pode se perguntar o que diabos estou fazendo aqui. Há uma razão para tudo isso, desde o dia em que fui capturado. Foi durante o dia em que fui preso. Fui levado ao Palácio Real e enfrentei duas pessoas dentro de uma sala. Bem, Gilbert, eles me pegaram. Ainda tinha a compostura para falar em tom de brincadeira. Quer saber por quê? Eu já sabia que em algum momento seria preso. No entanto, os dois na minha frente não riram das minhas piadas. Um deles era o irmão mais velho de Angie e herdeiro da casa Redgrave. Gilbert foi o Redgrave. Gilbert tinha uma expressão aliviada. Você está realmente calmo. Parece que os nobres que te consideraram uma ameaça não estavam errados. Eu admiro sua coragem de fazer piadas nessas circunstâncias. Coragem? Não é isso? Eu já sabia disso antecipadamente, então pude me preparar até certo ponto. A outra pessoa presente, Milene, começou a falar sobre o assunto principal. Leon, o líder da maior facção atual, o Marquês Frampton, está se mexendo. Aqueles que se destacam demais costumam ser lidados. Havia muitas pessoas que não gostavam do fato de um jovem como eu ter sido promovido, algo sem precedentes. O Principado aproveitou a inveja deles. O Palácio Real não está mais unificado. Muitas facções estão agitadas, cada uma com seus próprios interesses. Você entende o significado disso? O Marquês e o Principado têm interesses em comum? Gilbert assentiu. Sim. Com Sua Alteza perdendo sua posição, a facção da Casa Redgrave enfraqueceu. Como resultado, o Marquês Frampton ganhou o poder. Então, em certo sentido, você é a causa disso. Eu? Milene falou sobre o item perdido que eu tinha. Lucian. Diga que muitos estão preocupados com o único dirigível que afastou a frota do Principado. O Marquês, que está desconfiado de você, e o Principado, que guarda rancor contra você, decidem então unir forças. É uma história plausível, concorda? A facção do Marquês ganhou o poder por minha causa. Pensei que fosse sarcasmo, mas Milene disse o contrário. Leon, você é uma ameaça maior para eles do que o Principado. O Marquês Frampton está especialmente cauteloso em relação a você. Mas... Gilbert ficou chocado com minha surpresa. Pense bem. O fato de você ter derrotado dezenas de dirigíveis significa que você sozinho possui a força de um exército. Eu sei que você não planeja começar uma rebelião contra o reino. No entanto, você acha que todos confiam em você. Mesmo que confiem em você, eles realmente podem se convencer de que você nunca se oporá a eles. Talvez quer dizer, Lucian seja mais assustador do que o Principado. Isso não está errado, mas eles não são meio burros por se unirem ao Principado.
Poderia ser que eles estejam subestimando o principado porque suas tropas perderam para mim? Há de fato pessoas que fazem piada sobre isso, mas aqueles que já vivenciaram a guerra entendem o quão grande é a ameaça. Eles não expressaram seus pensamentos em voz alta, mas provavelmente estão em pânico. Gostaria que tivessem desconfiado mais de Maria e do principado. Então agora estou sendo preso por acusações falsas. Desculpe, mas você terá que entrar na masmorra. É mais seguro assim. Basicamente, comigo sendo preso, a facção do Marquês se sentirá segura e quererá agir. Parece que a Casa Redgrave, cuja facção enfraqueceu, está passando por momentos difíceis. Parece que Mylene também está lutando. A situação é diferente do que era há alguns meses. Leon, não seria estranho se você fosse assassinado. Isso não é brincadeira. Ouvir isso me fez suar frio. Senti que os cavaleiros que me prenderam estavam entusiasmados ou tinham rancor. Será que não é imaginação sua? É um alívio que tenhamos te encontrado pelo caminho. As palavras de Gilbert me causaram um arrepio na espinha. Parece que a situação era mais perigosa do que eu esperava. Você está seguro no Palácio Real. Isso é o melhor que podemos fazer por agora. Não é apenas a facção que se opõe à casa do Duque. Há muitos nobres que acham que você é uma ameaça. Há muitos nobres que querem pegar seu objeto perdido e usá-lo para obter poder, explicou Mylene como se estivesse falando com uma criança pequena. Mylene como mãe, isso me dá uma sensação estranha, mas vou deixar para lá. Gilbert falou parecendo tenso. O Marquês Frampton, talvez aliviado por você ter sido preso, está agora fazendo de tudo para assumir o poder. Vamos ficar bastante ocupados, disse Mylene falando algo sinistro. Estou hesitante em estar no Palácio Real, já que a atmosfera é sombria. Talvez tenhamos uma rebelião em mãos se não tomarmos cuidado. Se Sua Alteza Ertrude também se mover, então o Principado estará com ela, o que pode ser terrível, acrescentou. Será que realmente estão planejando uma rebelião? Agora que lidaram comigo, estão focando na luta pelo poder. Parece que o Marquês Frampton vai ser um problema. Se não tivessem me envolvido nisso, eu teria simplesmente deixado para lá. Bem, também há a questão de Marie, e se eu examinasse cuidadosamente a situação? Isso não é apenas uma rebelião, disse Mylene em seguida. Entendo. No entanto, conhecendo o Marquês Frampton, ele pode ver isso como uma chance. Uma chance de suprimir a Casa Redgrave e ganhar poder no reino. Essa pode ser uma situação delicada. Nesse caso, você se tornou uma vítima, Leon. Que terrível pode ser isso. Eu preferia não me envolver em uma luta pelo poder. Para piorar as coisas, é especialmente terrível que eles tenham se aliado aos nossos oponentes, o Principado, por causa dessa luta pelo poder. Embora irritado, Gilbert parecia entender o comportamento do Marquês Frampton. Ao se unir ao Principado, ele quer assumir o poder, mesmo que isso signifique sofrer algumas perdas. Não é um assunto agradável. Realmente não é. Não é algo agradável de se falar. Colocar a culpa em Gilbert por essa situação não adiantaria, então fiz uma pergunta. A Angie e os outros sabem que estou sendo protegido. Eles não sabem. Ou melhor, não podemos contar a eles. Sua segurança é um assunto ultra-secreto que apenas algumas pessoas sabem. Por causa disso, tive que enviar uma reclamação para Sua Alteza Ertrude sozinho. Isso está certo. Você será liberado em breve, então não se preocupe. Você está preocupado? Claro. Eles são algumas das poucas garotas ideais da escola. Além disso, estamos falando dos meus amigos. Claro que estou preocupado. Ah, céus! Mylene colocou a mão sobre a boca e sorriu. Será que ela está tendo outro mal-entendido agora? Caramba, que pessoa fofa! Gilbert falou parecendo um pouco mais feliz. Bem, então, há algo que eu preciso te perguntar. Algo que você quer me perguntar. E foi assim que aconteceu. Estou preso em uma masmorra, agindo como isca. E as pessoas que tenho conseguido atrair são pessoas como Julian e Ertrude.
Eles estão procurando pessoas que farão contato comigo. Eles vão levar adiante. Recentemente, houve pessoas investigando seu entorno, mestre. Você acha que o objetivo deles era obter informações ou assassinar-o? Será que você sabia? Você deveria ter me contado então. Fique tranquilo. Não vou deixar que te assassinem, mestre. Não, me diga. Isso não me faz parecer um idiota que está perdendo tempo sem se importar com isso. Me conte sobre essas coisas a partir de agora. Por falar nisso, o reino está bastante fraco. Mudando de assunto, embora eu concorde que o reino está fraco. Afinal, há uma disputa de facções no Palácio Real, o Principado se envolveu e agora foi jogado em uma masmorra. Também estou preocupado com as ações de Ertrude. É estranho que ela não esteja devolvendo a flauta mágica ao Principado, não é? Ertrude também é persistente. Não, espera, talvez seja o Principado que seja persistente. Eles estão usando a luta pelo poder no reino para destruí-lo por dentro, o que aconteceu com as configurações triviais do jogo Otome. Essa configuração está confusa demais. Há muitas lutas pelo poder. Mestre, o estranho sistema de governo do reino de Ofalt não é algo para se considerar de uma perspectiva normal, porque eles estão provocando a insatisfação dos senhores feudais rurais de propósito. Não seria estranho ocorrer uma rebelião? Ah, é mesmo. Então as coisas não eram apenas por causa da minha família ter muitas dívidas. Não use sua família como base, mestre, então, o que você acha? Eu acho que o reino pode ter algum tipo de arma secreta, assim como o Principado tem, uma carta na manga, e, supondo que possa existir, poderia ser isso. Seria possível. Se você está pensando em algo, prefiro que fale comigo sobre isso, desculpe. No entanto, não acredito que vá funcionar sem Lívia. Bem, então, o que devemos fazer agora? Primeiro, nós destruímos os novos humanos, rejeitado. Me dê uma resposta séria. Eu estava sendo sério, você realmente é assustador às vezes. O que estou perguntando é o que vai acontecer no ritmo em que as coisas estão indo. Qual você acha que vai vencer, a Casa Redgrave ou a Casa Frampton? Essa coisa já foi decidida. Depende dos seus sentimentos, mestre. Angie, depois de ser libertada, foi imediatamente em direção à residência da casa do Duque na capital real. O pai de Angie, Vince, estava esperando por ela naquela residência. Ela estava prestes a relatar o assunto relacionado a Ertrude quando algo aconteceu. Será vingança? Que mesquinho. No entanto, o reino tem muitos traidores. Pai, por favor, libere o Leon. Leon não fez nada de errado. Os olhos de Vince se estreitaram. Não seja mimada assim. Essas coisas são ocorrências diárias no Palácio Real. Mesmo que eu possa liberá-lo com a minha autoridade, nem o seu navio aéreo importante nem a armadura vão voltar para ele. As palavras de Vince chocaram Angie. Você está dizendo que o Leon não tem valor sem o item perdido. Leon passou portanto por minha causa até agora. Vince falou friamente para Angie. E daí? Suas promoções foram sem dúvida devido ao poder do item perdido. Vou admitir que ele tem coragem. No entanto, que valor ele tem sem o item perdido? Angie cerrava o punho e olhava para baixo, parecendo frustrada. Benfeitor. O Leon é meu benfeitor. Eu já o recompensei pelo que ele fez. Volte para a academia. Angie saiu do quarto furiosa. Observando sua filha sair do quarto com raiva, Vince soltou um pequeno suspiro. Que coisa! Por que ela não pode ser mais honesta? Ele se levantou ao ver sua filha desajeitada sair da cena. Em seguida, Gilbert entrou no quarto. Pai, por que a Angie saiu furiosa desse jeito? Vou ficar de olho nela, então não se preocupe. Isso pode ser doloroso para a Angie, mas eu não sei o que ela faria se soubesse a verdade. Essa garota é muito emocional. Por que ela não consegue ser clara sobre seus sentimentos? Até agora, ela foi criada para ser útil a uma casa específica.
ela não ficaria perturbada quando de repente é informada sobre o amor livre. É compreensível quando se percebem as circunstâncias. Vince deu uma pequena risada. Há vários problemas complicados relacionados a esse assunto. Se formos muito fortes, a outra casa vai reclamar. Além disso, depende dos sentimentos daquela criança. A relação deles é apenas de amizade, ou talvez Gilbert assentiu com a cabeça, como se estivesse convencido de algo. Vince então deixou de lado o que Angie disse e relatou o que havia investigado. Eu investiguei aqueles que tiveram contato com o Visconde dentro do calabouço. Parece que há aqueles que estão chateados por não poderem operar o parceiro. Uma parte deles está fazendo barulho sobre tentar matá-lo para ver se ele aceita um novo mestre. Eles fizeram um apelo direto a Sua Majestade para executá-lo em breve. Vince cruzou os braços. Eles têm medo do Visconde. Bem, acho que isso é inevitável. Afinal, ele é um cavaleiro que sozinho fez com que as tropas do Principado recuassem. Talvez estejam ansiosos com a possibilidade de que ele aponte sua lâmina para eles. Do ponto de vista da facção oposta à casa do Duque, eles não sabiam quando Leon apontaria aquela lâmina para eles. Vince entendia sua ansiedade. As pessoas do templo também estão começando a fazer barulho. Embora isso seja uma luta pelo poder, neste ponto, há um limite para o quanto as coisas podem se intensificar. Se não for cuidado adequadamente, o país será dividido por uma guerra civil. Vince desdobrou os braços e falou assim. Chegou a hora. Mais cedo ou mais tarde, toda a pressão que foi acumulada irá explodir. No entanto, parece que tenho muitos inimigos. Vince, que liderou o que tinha sido a maior facção até pouco tempo atrás, estava lutando para lidar com a crescente facção do Marquês Frampton. Parece que você fez algo tolo, Malcolm. Ao mencionar o nome do Marquês Frampton, Vince olhou para Gilbert e sorriu. Gilbert, concorda que o olhar de Angie para as pessoas é algo impressionante. Gilbert tinha uma expressão indescritível. Se não fosse por Angie, a casa do Duque também teria ficado desconfiada de Leon. O rompimento do noivado com Julian foi um golpe duro, mas graças a isso, eles conseguiram conquistar Leon. Até certo ponto, tivemos sorte. Não precisamos carregar Sua Alteza o Príncipe nas nossas costas, então acho que você está certo. Vince concordou com essa opinião. Agora então, volte para o seu território e prepare-se para a guerra. Há algo que tenho que fazer aqui. Gilbert assentiu e saiu rapidamente da sala. Vince então se dirigiu ao Palácio Real. Flutuando acima da academia estava um navio de guerra pertencente ao exército do reino. Cavaleiros vestindo armaduras estavam de olho nos arredores, e tanto cavaleiros quanto soldados foram enviados para o chão. No meio da polícia exagerada, os estudantes da academia perceberam o clima tenso. Era como a tensão antes de uma guerra. Ao retornar, Angie viu Lívia correndo em sua direção. Quando ela se aproximou, Lívia agarrou seus braços e falou de perto. Angie. É o Leon. O Leon foi preso. Vendo o estado confuso de Lívia, Angie segurou suas lágrimas. Havia outros estudantes ao redor e, acima de tudo, estavam em frente ao portão da escola. Havia muitas pessoas. Eu sei. Vamos entrar. Angie levou Lívia com ela e dirigiu-se para o dormitório das meninas. Lívia estava preocupada com a situação. Leon foi levado, Clarice e os outros também estão fora da academia. O que está acontecendo no mundo? Não era apenas o Palácio Real que estava agitado. A academia também estava sendo afetada. Há uma guerra. Guerra. Quietos. Não falem tão alto. Elas entraram rapidamente no quarto de Lívia. Angie, aliviada após entrar no quarto, caiu. Enquanto se apoiava no corpo de Lívia, sentou-se em uma cama e começou a falar. Há pessoas ligadas a Principado. Essas pessoas prenderam Leon e o jogaram na masmorra do Palácio Real. Eles também apreenderam Partineira e Arrogas. O quê?
Leon não fez nada de errado. Isso é irrelevante. Leon é um obstáculo para eles. Se eu tivesse mais poder, eu teria sido capaz de protegê-lo. Vendo Angie, que se sentia patética e deprimida, Lívia falou como se algo tivesse surgido em sua mente. A rainha. Se pedirmos a Milene, Angie balançou a cabeça, acreditando que se Milene tivesse feito algo, ela teria sabido. Desde que Leon não recebeu ajuda, a rainha provavelmente não pôde fazer nada. Milene não pôde fazer nada. Eu pensei que ela nos ajudaria, mas como ela não está, isso deve significar que alguém está negando suas ordens. Ou talvez seja um caso em que ela não pode se envolver com Leon. A facção do Marquês de repente começou a se mover. Angie sabia o significado disso. Depois de verificar as informações de Tsukasa, ela entendeu o que isso significava, mesmo que não gostasse. Lívia, haverá uma luta de poder dentro do Palácio Real. Se não for manejado adequadamente, se transformará em uma guerra civil. Por quê? Em resposta a Lívia, que ficou surpresa ao ouvir sobre uma guerra civil, Angie expressou seus pensamentos. Estamos em estado de alta alerta. Meu pai e meu irmão estão se movendo, então já é como se uma guerra tivesse começado, sem derramamento de sangue no Palácio Real. Angie acreditava que a aeronave que chegou à academia estava lá em caso de algo acontecer. Se for esse o caso, será que meu pai ou Milene tiveram uma mão na aeronave na academia? Vince disse que estava em espera na academia, então a academia provavelmente estava segura. Enquanto estava pensando sobre essas coisas, Lívia parecia insegura e perguntou: o que acontecerá com o Leon? Por um momento, Angie pensou em inventar uma mentira para aliviar Lívia, mas contou a verdade. Sinto muito. Minha família desistiu de Leon. Eles não veem mais valor nele agora que seu objeto perdido foi encontrado. Não sei se Milene também o ajudará. Se as coisas piorarem, ele será executado. Lívia baixou a cabeça ao ouvir isso, então repentinamente levantou-se. Ela estava prestes a sair do quarto com passos vacilantes, então Angie segurou seu braço para impedi-la. Para onde você vai? Angie. Desculpe. Quero ajudar Leon. Por isso, quero tentar qualquer coisa que eu possa fazer. Você. Enquanto chorava, Lívia tentou sair do quarto. Angie imaginou o que ela possivelmente estava pensando. Espere. Eu vou também. Assim, Angie e Lívia saíram juntas do quarto e decidiram procurar alguém que pudesse potencialmente ajudar Leon. Como santa, a academia havia providenciado um quarto especial para Marie. Era o quarto mais amplo do dormitório das meninas, usado por filhas de nobres com status igual ao de Angie. Naquele quarto, Maria estava sentada em um sofá com as pernas cruzadas. Ela se sentiu revigorada ao ver as duas em pé diante dela. Vocês querem que eu ajude aquele cara do povo? Por que eu deveria fazer isso? Enquanto os seguidores de Marie riam, Angie mais uma vez suplicou a ela. Eu achei que você poderia ajudar, já que é a santa. Por favor, quero que você ajude Leon. Lívia assentiu com a cabeça. Por favor. Por favor, salve Leon. Marie deu um gole em sua bebida enquanto sorria triunfante. Fiquei radiante ao ouvir que aquele cara do povo foi preso, mas não esperava me sentir tão bem vendo essas duas me implorarem por ajuda, aquelas a quem as duas recorreram foram, a santa, Marie. Bem, não tenho obrigação de ajudar aquele cara e não faço ideia de como faria isso também, embora Marie fosse a santa, ela não o era há muito tempo e não sabia como influenciar uma organização. Ela não sabia o procedimento para libertar Leon, mas mesmo assim decidiu aproveitar essa oportunidade. Ela olhou para Angie e Lívia, e então falou. Vocês já me disseram muitas coisas antes, não é? Angie se desculpou. Oh, por favor, me perdoe. Fui tola. Claro! E você, a ingênua? Se sim. Marie fez uma pergunta a Lívia, a quem chamou de ingênua. Você não acha que há uma cortesia em pedir um favor? Cortesia? Marie dirigiu-se a uma Lívia confusa.
As duas se ajoelhem na minha frente em público. Se fizerem isso, vou pensar em fazer algo por aquele cara. Embora Mari tenha dado aquela condição, ela tinha intenções diferentes por dentro. O orgulho de Angélica é muito alto para ela concordar com isso. Talvez Olivia o fizesse, mas não faz sentido, já que eu disse para as duas se ajoelharem. Bem, eu ficaria preocupada se concordassem mesmo assim. Esses eram os pensamentos dela. Maria estava arrependida. Ela estava na praça da academia. Não pode ser. Por quê? Porque chegou a isso, ela estava suando frio. Um grupo de pessoas cercava Maria. No centro estavam Maria e seus seguidores. Olhe, Mari. Veja o estado miserável dessas pessoas. A filha do duque e a plebeia estão curvando suas cabeças. Além disso, suas testas estão no chão. Que vergonhoso! Os estudantes ao redor estavam rindo. Ao lado de Mari, Kayla estava bastante desanimado. Está tudo bem ir tão longe. Honestamente, nem eu quero ver mais disso. Na praça, Lívia e Angie estavam ajoelhadas juntas, e na frente da protagonista e da vilã estava Mari, que continuava suando. Elas fizeram o que ela mandou. Apesar disso, ela não achava que elas realmente fariam. Não importa o quão convencida Mari possa ser, nem mesmo isso era algo com o qual ela pudesse rir. Espera. Sério, espera. Eu disse para elas se ajoelharem porque não pensei que fariam. Não faço ideia do que fazer sobre esse problema delas. Em primeiro lugar, Mari não conseguia pensar em uma maneira de ajudar Leon. Agora ela teria que revogar sua promessa, apesar de as duas terem se ajoelhado. Ela podia ouvir risadas dirigidas às duas. As pessoas ao redor estavam mais animadas do que Mari. Que patético para a filha do duque. Pensar que eu era seguidora de uma pessoa assim. Vou chorar. Será que o orgulho dela como nobre desapareceu? É pelo bem daquele cara. O que é de bom naquele Baltifault afinal? As pessoas que costumavam ser seguidoras de Angie cochichavam entre si. Se uma pessoa de alta posição se curva tão facilmente, perderá a autoridade. É por isso que Maria achava que Angie não faria isso de verdade. Os seguidores de Maria adotaram uma atitude arrogante em relação a Angie e Olivia. Ei, faça um pedido adequado a Maria. Quando Angie se curvou e implorou: quero que você salve a vida de Leon, eles a provocaram ainda mais. Isso não é assim que se faz, não é? Há uma maneira específica de fazer um pedido, não é? Será que a filha do duque não sabe como pedir algo às pessoas? Por favor, salve a vida de Leon, Mari. Mari não conseguia falar com aquele que forçou a orgulhosa Angie a se curvar e se dirigir a ela educadamente. Plebeia, fale também. Por favor, salve Leon, Mari. Que estado miserável você está agora que Baltifault se foi. Você estava se escondendo atrás daquele homem para se proteger. Os seguidores de Maria e os estudantes ao redor riram. O quê? Esses seguidores são assustadores. Esses caras não estão usando meu nome apenas para ventilar sua raiva. Não posso confiar neles. Ignorando o fato de que os mandou se ajoelhar, Marie sentiu uma desconexão com as pessoas ao seu redor. Então Marie, aqui está um apoio para os pés. Um dos seguidores de Maria apontou para a cabeça de Angie. Os outros seguidores concordaram. Nesse caso, você deveria usar a filha do duque como uma cadeira e a plebeia como um apoio para os pés. Não está feliz em ser a cadeira da santa, Angélica? Diga alguma coisa. Marie queria gritar com a garota que estava pisando em Angie. O que todos vocês estão fazendo? Vão me destruir? Se aquele cara da multidão descobrir o que aconteceu, ele definitivamente virá por vingança. Ele vai me matar. Imaginando Leon carregando um rifle com uma expressão neutra, as pernas de Marie não paravam de tremer. Se certo? Ele não tem um item trapaça. Se ele ficar bravo, eu vou. Uma mão interveio para deter o seguidor que estava escalando a situação, e essa mão pertencia a Julian. Vocês dois mostraram sua prontidão. Marie, isso não precisa ir mais longe. Brad então falou.
Certo. Agora que chegou a isso, temos que mostrar nossa sinceridade. Gilk concordou. Deixemos o passado para trás. Marie, vamos perdoá-los. Chris concordou. Se os desonrarmos mais, seu nome será manchado, Marie. Greg bateu palmas e sorriu para Marie. Eles fizeram tudo isso. Vamos ajudar Baltifault, Marie. Como esse mundo não tinha uma cultura baseada em se ajoelhar assim, eles os perdoaram já que foram tão longe. No entanto, Leon entenderia o significado de alguém realizando essa ação. Afinal, ele era um companheiro reencarnador. Marie tremia ao pensar no que aconteceria se Leon descobrisse isso. Não é bom. Se eu disser a eles que na verdade não posso ajudar, minha vida acabou. Ou melhor, aquele cara provavelmente pode escapar com seu próprio poder. Não preciso fazer nada. Isso é bastante estúpido, não é? Marie, incapaz de fazer qualquer coisa, pediu ajuda aos 5 rapazes confiantes. Todos, posso pedir ajuda a vocês? Os 5 se voltaram para Marie e assentiram, então saíram do local. De qualquer forma, Marie queria escapar da situação. Quando virou as costas para os 2, que ainda estavam ajoelhados, e caminhou como se os ignorasse, seus seguidores foram com ela. Que generosa, Marie. Se fosse eu, pisaria neles. Oh, se fosse eu, tiraria suas roupas e os faria se desculpar. Ouvindo seus seguidores dizerem tais coisas, Marie se sentiu desconfortável. Isso não é engraçado. Realmente não é. Eu não entendo esses seguidores. Quem são essas pessoas? Elas são completamente diferentes do que eu pensava que fossem. Entre os seguidores barulhentos, Cara foi a única que seguiu Marie em silêncio. Marie havia ido embora. Enquanto as pessoas ao redor riam, Angie e Lívia se levantaram. As vozes ao redor delas eram frias. Eles foram tão longe assim? Oh, como a casa do Duque caiu. Ela não entende o significado de curvar a cabeça. Que mulher desprezível. Se dando bem com plebeus. As duas se afastaram da cena sendo ridicularizadas. Lívia falou com Angie. Seria melhor se fosse só eu, então por que você também fez isso, Angie? Com a posição da sua casa e tudo mais. Angie fez um sorriso meio triste. Achei que essa fosse a melhor escolha. Talvez isso seja ruim para minha casa. No entanto, acima de tudo, eu queria ajudar o Leon. Eu sou mesmo uma tola, não sou? Angie, que havia se curvado para Marie, falou assim, e chorou. Com isso, realmente abandonei a mim mesma. Manchei o nome da minha casa. No entanto, mesmo assim, se isso significa ajudar o Leon, está tudo bem. De alguma forma, Angie parecia um pouco mais aliviada. Ela havia perdido seu noivo, Julian, para Marie e o noivado foi desfeito. Foi amargamente doloroso para Angie se curvar para Marie. Como Angie pôde fazer tanto por Leon, o peito de Lívia doía quando se comparava a Angie. Um grupo se reuniu nos céus do Principado de Fanos. Uma frota, com uma ilha flutuante transformada em uma nave servindo como navio almirante, cobria os céus. Havia mais de 150 naves, junto com monstros ao seu redor. Não importava que a flauta mágica estivesse com o reino. Afinal, existia outra flauta mágica com o Principado. A usuária dessa flauta mágica era a segunda princesa, Ertralda. Ela tinha 14 anos. Tinha cabelos pretos lisos, assim como sua irmã mais velha. Embora fossem parecidas, Ertralda era superior quando se tratava de usar uma flauta mágica. Ela conseguia comandar numerosos monstros, e a própria flauta mágica era mais poderosa do que a de Ertrude. Originalmente, a equipe de Ertrude deveria ser suficiente para afundar o reino. No entanto, Leon arruinou seus planos sozinho, fazendo com que a Principado se apressasse. A princípio, a Principado não tinha a intenção de que Ertralda fosse para a frente de batalha. Quem mudou isso foi Leon. Aquele cavaleiro herege não pôde fazer nada. É isso mesmo? O servo de Ertralda respondeu à sua pergunta. Não há dúvida. Os relatórios afirmam que o item perdido dele, o navio voador,
e sua armadura também foram apreendidos. Os nobres tolos do reino são bastante negligentes. Líderes cercaram Ertralda. Um cavaleiro relatou a ela: Princesa, os preparativos estão prontos. Com um pequeno aceno, a jovem garota, Ertralda, partiu para uma batalha que determinaria o futuro da Principado. Ataquem o reino a partir daqui. Preparem todos. Nosso alvo é a capital real do reino de Ulfaute. Não se preocupem com os outros inimigos insignificantes. Partam. Em resposta à voz de Ertralda, os líderes ao redor responderam com vigor: